Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do Bate-Papo do Varejo, que é Ederson Varejo. Eu estou muito feliz que hoje eu tenho aqui o meu amigo Rodrigo Dolabella, que vai falar para a gente aqui muita coisa legal hoje. E nosso tema hoje é LGPD. Tem muita coisa, tem muita gente aí que está tirando o sono mesmo quando fala nessas 4 letrinhas aí, que estão mexendo mesmo com as pessoas dentro do varejo. Alguns não sabem o que é, alguns não sabem o que fazer, e é sobre esse tema que o Rodrigo vai falar para a gente aqui. Antes dele começar a falar, eu quero convidar você a se inscrever nesse canal aqui, compartilhar para os colegas, principalmente colegas do Recurso Humano, pessoal da frente da empresa e da diretoria, para que eles possam realmente saber como que eles vão tratar esse assunto, que é pertinente para a sua loja, para a sua empresa. É claro que o Rodrigo vai falar quais as empresas aqui que são necessárias, o tempo que precisa ter esse processo já funcionando dentro da loja, né? Tem muita coisa aí que realmente vai impactar dentro do varejo a partir deste encontro, eu tenho certeza disso. Bom, quem está comigo aqui é o Rodrigo, um grande amigo. Ele é advogado, ele é professor universitário e sempre traz temas que ajudam a gente. Já estava aqui no Bate-Papo do Varejo, assim que começou a pandemia, nós estávamos falando aqui sobre direitos e deveres de cada empresário e também de cada profissional dentro do varejo. E foi muito legal falar sobre todos os cuidados que nós tínhamos que ter e estamos ainda no meio aí de um processo da pandemia, não mudou nada, por isso nós estamos fazendo esse bate-papo com o modelo virtual. Estamos aqui falando com o Rodrigo nesse sentido. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Concedeu o seu espaço, eu sei que é muito atarefado aí, para estar falando com a gente aqui no Bate-Papo do Varejo. Oi, Ederson, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aí novamente com você. E hoje tratando de mais um assunto aí que surgiu durante a pandemia. Não sei se você sabe, essa lei, o governo não queria que ela entrasse em vigor agora, não. Ele queria adiá-la para maio do ano que vem. Só que, devido àquelas brigas políticas lá em Brasília, acabou que entrou em vigor. Pensa nisso, hein? Para você, varejista, pensar que durante a pandemia vem uma lei dessa. Mas peraí, vamos começar aqui do princípio mesmo, né? Começar do começo, como um bom mineirinho, né? Vamos lá. Rodrigo, fala para mim, o que significa LGPD? O que é isso, cara? Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, dados pessoais. Quando eu falo dados pessoais, eu estou me referindo à pessoa física. Então, a lei está protegendo quem? Eu, você, todo cidadão brasileiro. E quando fala dados pessoais, o Ederson, tem muita gente que está achando que é só CPF, é só nome, é só endereço, mas o conceito é extremamente complexo. Ele vai além do que isso, sabe? E outra coisa que eu queria já alertar é que no varejo vai ter que ter 2 preocupações. Primeiro, a relação de consumo. E segundo, a relação de trabalho. Sempre que o varejista tiver o quê? Tratando de dados pessoais do cliente ou do trabalhador. Olha, isso é muito legal. No interior, e você sabe que a equipe da Varejo, percorre aí todo esse interior, e você também, eu sei, ministrando treinamentos, palestras. Nessa pandemia nós estamos fazendo muito no formato online aqui, e a gente percebe muito aquela notinha, né? Ou seja, aquele cliente que chega lá, anota, vão anotar aqui, pega lá, e ele põe lá o seu Zé da Carroça, a dona Antônia, filho do seu Geraldo. E aí? É isso que está permeando aí, de falar quando você fala dessa proteção de dados pessoal, é isso aí? Ô, Ederson, você tocou em outro assunto interessante. Quando fala dados pessoais, está todo mundo achando que é só dado digital. Agora, o dado papel também entra. Eu tive supermercado me procurando agora no final do ano, por causa aquele tradicional sorteio de Papai Noel, sorteio de Natal. Sim. E ali, não sei se você lembra, o cliente tem que colocar o quê? Nome, endereço, CPF, RG, uma série de dados pessoais. Ali que está o perigo, né? Porque a grande proteção da lei é exatamente para que esses dados não sejam o quê? Primeiro, vazados, e segundo, vendidos também. Porque não sei se você sabe,
é uma prática corriqueira no Brasil há muitos anos, a venda de dados pessoais, né? Durante essa última eleição, aconteceu um fato muito engraçado comigo. Eu recebi na minha casa uma correspondência, no meu nome, cheio de santinho, candidatura política. Uhum. E na hora que eu vi aquele santinho, eu pensei assim, eu conheço essa pessoa, mas não sei de onde. E aquilo me ficou na minha cabeça, eu falei, como é que essa pessoa sabe meu endereço? Como é que ela me mandou essa correspondência? Sabe o que eu descobri? Essa pessoa, ela é sócia do mesmo clube que eu frequento aqui em Belo Horizonte. Consequentemente, e provavelmente, o que aconteceu? Ela foi na secretaria do clube e pediu os dados pessoais de todos os sócios, já com a lei vigente. E isso não pode mais acontecer. Vocês têm que botar na cabeça isso. E é interessante que dentro do varejo, qualquer tipo de loja, o que mais tem é dados, né? Esse tipo de dados pessoais. Então, eu acho que fica muito aqui a gente pensar que as empresas devem ficar muito atentas hoje nesse tipo de informação. Por quê? Quem é que está cuidando realmente desses dados dentro da loja? Né? É aquela menina que está ali no caixa, ela tem acesso a esse tipo, ao banco de dados dessa loja? Ou qualquer pessoa ali, um gerente, ou qualquer pessoa pode ter acesso. Isso também faz criar aqui para a gente, né, um debate de dizer o seguinte, até que ponto nós, dentro da loja, estamos tendo estrutura para isso. Faz sentido isso aí, Rodrigo? Faz sentido. E eu e a minha irmã, que também é advogada, nós estamos trabalhando agora com a implantação de LGPD em pequenas, médias e grandes empresas. E dentro dessa implantação, a gente divide em 4 etapas. E a primeira etapa, você acabou de falar dela. A primeira etapa é a identificação do fluxo de dados, né? A segunda etapa é o mapeamento dos riscos. A terceira etapa é o plano de ação. E a quarta etapa é a implantação. Então, o fluxo de dados é importantíssimo. Isso que você falou é de uma importância absurda. Quer um exemplo bem básico, Ederson? Tem algumas lojas que têm uma rede Wi-Fi, tanto para o funcionário quanto para o cliente. O que a área de TI recomenda? Que não seja a mesma rede do software da loja. Sim, sim. Porque senão você está muito aberto a um ataque virtual. E hoje o que está mais acontecendo no país, e a própria mídia tem divulgado muito, são os ataques virtuais. Você vê que recentemente o STJ foi vítima, o TSE foi vítima, e o Ministério da Saúde recentemente foi vítima. E eu ministro muito treinamento para escritório de contabilidade, que normalmente faz a contabilidade do varejista, né? E aí uma situação mais complexa ainda dentro da lei. Por quê? Porque o varejista pega os dados pessoais dos trabalhadores e passa para o escritório. De acordo com a lei, o trabalhador é o titular dos dados. O varejista é o controlador dos dados. E o escritório de contabilidade vai ser o operador dos dados. Agora, o que acontece, Ederson? Eu tive um caso numa cidade próxima à sua aí, que foi um caso que me chamou muita atenção. O escritório de contabilidade, 2 dias antes do fechamento da folha de pagamento, um hacker entrou lá e levou tudo, todos os dados. E logo depois entrou em contato pedindo um resgate. Isso daí eles estão chamando agora de sequestro de dados virtuais. E o resgate eles não pedem dinheiro, eles pedem Bitcoin, que é uma moeda virtual, exatamente porque ela é difícil de ser rastreada. Você tem uma noção, eles pediram R$50 mil, o equivalente a R$50 mil. E esse escritório de contabilidade, Ederson, ele não tinha backup, ele não tinha nada. E a mulher teve que pagar, a dona do escritório teve que pagar. E num caso como esse, para você entender melhor, dentro da lei, o empregado é o titular dos dados, ele passou os dados para o varejista, que é o controlador. O controlador passou os dados para o operador, que é o escritório de contabilidade. O vazamento aconteceu no escritório, não é verdade? Isso. Só que quem responde é o varejista. Quem vai responder é o varejista. Agora, o escritório de contabilidade vai ser considerado corresponsável. Então, dentro do que eu estou te explicando agora, eu queria que todo mundo prestasse sua atenção, porque agora, nesse momento, é importante o varejista fazer 2 termos aditivos. 2. O primeiro, termo aditivo ao contrato de prestação de serviços contábeis.
vai fazer esse termo com o escritório de contabilidade, onde vai ficar definido o quê? Qual que é a responsabilidade do varejista, qual que é a responsabilidade do escritório. E o outro termo, Ederson, também muito importante, chama termo aditivo ao contrato de trabalho com a cláusula de confidencialidade, onde deixa bem claro que os dados da empresa são sigilosos e que não podem ser vazados. E que, se for vazado, pode causar, inclusive, uma demissão por justa causa do trabalhador. Isso é muito importante. Faz a você, varejista, aí, e se você está gostando, já vai curtindo esse vídeo aqui, já vai compartilhando e vai convidando outros para estar participando aqui. Não deixe de compartilhar. Mas faz a gente aqui pensar, Rodrigo, um pouquinho sobre até a escolha da contabilidade. Você disse um exemplo da contabilidade aí, sem estrutura, backup. Hoje as contabilidades estão colocando isso nas nuvens e tem que repensar até essa segurança, porque igual você falou, você você é responsável, você tem ele como solidário, né? Ou seja, ele é solidário a isso, mas quem é responsável é esse varejista, porque ele pegou esses dados ali em primeira mão desse empregado. Isso... Agora, você quer um exemplo pior? Um exemplo pior é a Clínica de Medicina e Segurança do Trabalho. Todo varejista tem que mandar o empregado fazer o exame admissional, isso, o exame periódico, o exame demissional, não é isso? Isso. E aí, de acordo com a lei, os dados relativos à saúde do trabalhador são chamados dados pessoais sensíveis. Sensíveis significa o quê? Que podem gerar discriminação. E aí, a lei fala que esses dados têm que ser tratados de uma forma mais criteriosa. A questão da Clínica de Medicina e Segurança é a mesma do escritório de contabilidade, não muda em nada. A responsabilidade é toda dela, até porque, o Ederson, dentro da legislação, fala claramente que o prontuário clínico é privativo de médico e de paciente. Então, esse prontuário clínico, ele nem pode chegar nas mãos do varejista, ele tem que ficar sempre lá na clínica. E a responsabilidade do tratamento dos dados e da segurança dos dados é da clínica. Então, você tocou no assunto que eu concordo plenamente com você. Na hora de contratar o terceirizado, você vai ter que levar em conta isso, se ele tem uma estrutura mínima para te dar a garantia da segurança da informação. Porque, principalmente no interior, você sabe que, às vezes, o serviço é muito precário. E é qualquer terceirizado. É importante você aí que está... Até se você terceirizar a sua entrega agora a domicílio, também tem ali, às vezes, composto de dados. E talvez a gente falando desses dados, o tempo todo falando desses dados, talvez eu deveria te perguntar, mas o que são esses dados? Apesar de ali no princípio você ter contado de uma forma muito assim rasa do que é esses dados, mas que dados são esses que realmente hoje se pega nessa Lei Geral de Proteção de Dados aí? Eu tenho que dividir de duas formas, dado pessoal e dado pessoal sensível. Vamos começar pelo dado pessoal. Dado pessoal é o quê? Nome, endereço, RG, CPF. Isso eu estou falando de empregado. Agora vamos falar de você, consumidor. Eu, consumidor. Histórico de compra, e-mail, geolocalização. O e-commerce, por exemplo, ele tem que tomar muito cuidado com essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Não sei se você tem percebido, mas a maioria dos sites agora já estão com alguns termos de privacidade já adequados ao LGPD. Na hora que você entra no site, já aparece uma flagzinha onde você vai dar o aceite. Você, na sua atividade profissional também, você manipula dados pessoais de alguns dos seus clientes. Com certeza. Eu, por exemplo, deixa eu te dar o meu exemplo. Quando eu fecho uma turma de treinamento, sempre tem o nome da empresa e o nome do funcionário, não é isso? Isso. Agora, isso são dados pessoais. Agora, dados pessoais sensíveis. Origem racial, origem étnica, orientação sexual, dados relativos à saúde. E tem um caso que eu queria ressaltar para você, muito importante, que pouca gente dá importância, que é a biometria. Porque hoje a maioria das lojas, dos supermercados, dos varejistas, usa o ponto eletrônico biométrico.
Sim. E a lei é bem clara. A lei é bem clara. A partir do momento que você pega a biometria do funcionário, vai ter uma finalidade. Qual que é a finalidade? Bater o ponto. Só que o que acontece? Quando você vai mandar o funcionário embora, a própria lei já deixa bem claro que você vai ser obrigado a eliminar essa biometria. O que eu não sei, Ederson, se as empresas hoje fazem isso. Eu não sei. Eu tenho sérias dúvidas sobre isso. Eu também tenho sérias dúvidas e eu penso que muitas coisas que vão nesse assunto, Rodrigo, o varejo, principalmente, ele não se preocupa muito, né? Você acabou de dizer sobre a biometria, que eu achei fascinante, isso realmente acontece. Será que é eliminado? Outro processo também que esse cliente não compra mais na sua loja, né? Por infinidades, ele mudou dali. Como é que é feito esses dados? Esses dados são armazenados, eles vão ficar ali, né? Ou esses dados vão ser eliminados? E você quer uma situação interessante aí na parte trabalhista que me preocupa? O tal do currículo. Currículo está cheio de dado pessoal, né? Demais, Sabe o que a lei fala? Que a partir do momento que você pegou o currículo do candidato ao emprego, e ele não foi selecionado, você tem que chamar esse candidato, falar que ele não foi selecionado, sim, e pedir a autorização dele para permanecer com o currículo dele no seu banco de currículos. E mais ainda, Ederson, tem que falar por quanto tempo, o varejista tem que falar para esse candidato ao emprego por quanto tempo esse currículo vai ficar armazenado. E eu ainda vou mais longe. A minha orientação hoje, dentro da área trabalhista, é acabar com o papel. Acabar. Então, currículo, papel, aquele que entrega na porta do supermercado, na porta da loja, acabar com isso. É tudo online, porque a segurança do online é muito maior. E outro caso importante, dentro da lei fala que se eu te der o meu currículo, você tem que dar ferramentas para mim, para eu atualizar esse meu currículo. Agora eu atualizando, né? Durante que agora não foi chamado. Agora, como é que nós vamos fazer isso se for papel? Né? Porque se for pela internet, eu tenho como ter um login, uma senha, entrar lá e atualizar. Né? Mas isso gera estrutura também, né, Rodrigo? Nós temos que ser realista com relação a isso. Mas... Ou você vai terceirizar isso para uma empresa para que ela possa fazer isso para você. Mas aí você está tocando no assunto que eu toquei bem no início da nossa conversa, que é o seguinte, por isso que o governo queria prorrogar, Ederson. Porque para pensar, nós estamos no meio de uma pandemia, o bicho está pegando, a economia está numa queda violenta. Como é que você vai chegar para o varejista, para o empresário hoje e falar, meu filho, você vai ter que investir muito dinheiro nisso? Porque o investimento é uma coisa lógica. E eu já vou te dar 2 dicas boas. Você tem que investir de imediato em 2 áreas. Que é a área de TI, tecnologia de informação, e a área jurídica, que é a elaboração dos contratos e dos termos adjetivos. Isso é de imediato. Né? Agora, tem a pequena loja, a média loja, provavelmente não tem um TI próprio. Vai ter que terceirizar. Ter que terceirizar. Não tem um advogado próprio, vai ter que terceirizar. Né? Agora, você pega um supermercado, igual você conhece aí, acabei de dar um treinamento para o supermercado, tem 12 mil funcionários. Ele tem a estrutura toda lá dentro. Claro. Ele tem um TI próprio, ele tem um jurídico próprio, ele tem um RH próprio, e ele tem um DP próprio. São as 4 áreas mais envolvidas. As 4 áreas mais envolvidas é jurídico, DP, RH e TI. O TI aí, cara, eu acho que ele é tão importante porque está entrelaçado aí realmente nessa segurança. Mas, claro, jurídica também, o RH também, né? Todas são importantes. Agora, quando você fala disso, igual você falou, tem as grandes plays aí, né, que estão aí, que tem estrutura para isso, e tem o pequeno varejista. Pergunta para você do pequeno varejista aí mesmo. Ele já está nessa linha de alvo aí dessa fiscalização ou existe critérios aí, como outras leis, para que possam se adequando com o tempo aí? Ou seja, quanto tempo, né, para se adaptar a isso? O grande erro dessa lei, na minha opinião, eu sou muito crítico, o grande erro dessa lei
é que ela não tem um tratamento diferenciado para as pequenas e médias empresas. Diferentemente da melhor lei geral de proteção de dados, que é a lei da União Europeia, onde lá tem um tratamento diferenciado para o pequeno empresário, para o médio empresário e para o grande empresário. Aqui não. Ela pega todo mundo. Ela pega desde aquela loja com um funcionário, como aquela loja com 12 mil funcionários. Então, isso para mim é um erro. Agora, dentro dessa sua pergunta, a lei entrou em vigor. A lei, o Ederson, 13.709, 14 de agosto de 2018. Ela foi publicada pelo presidente Michel Temer. Aí você vai me falar, mas por que demorou tanto tempo para entrar em vigor? Porque, na época, definiram esses 2 anos para as empresas implantarem. Né? Só que aí eu te pergunto, quem que implantou? Ninguém. Aí chegou agora, em agosto desse ano, dentro da negociação lá no Congresso, ela entrou em vigor no dia 18 de setembro. Só que ficou definido, a data mais importante é essa que eu vou falar agora, ficou definido que as multas a serem aplicadas só a partir de 21 de agosto do ano que vem. 21 de agosto do ano que vem. Sim. Só que quando eu falo isso para o empresário fica na alegria danada. Ele fala, então tem muito tempo para implantar. Não tem, não. Sabe por quê? Porque eu estou falando de multa. Agora, a lei prevê também, sabe o quê? Ação judicial, já teve. Teve uma grande consultora de São Paulo, foi a primeira empresa a ser condenada no país. Ações do Ministério Público, e no caso do varejista, uma situação que vocês têm que preocupar muito, que é ações do PROCON. E dentro do que eu estou te falando, recentemente um grande supermercado aqui de Belo Horizonte teve que publicar várias notas no Instagram, exatamente porque parece que criaram um perfil fake desse supermercado, pedindo dados pessoais dos clientes para gerar desconto. Olha que loucura essa situação. Uma conta no Instagram fake do supermercado, com o mesmo nome dele, pedindo dados pessoais e prometendo vários descontos. E você sabe muito bem que tem gente que inocentemente vai lá e libera os dados todos. Então, a princípio, as multas só a partir de 21 de agosto do ano que vem. Quem vai aplicar a multa, o Ederson, é um órgão que chama Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Foi criado pelo decreto 10.474, de 26 de agosto desse ano. Esse órgão, ele tinha que ser, quando eu falo tinha, é porque já não tem, ele tinha que ser um órgão independente do governo. Só que esse decreto deixa bem claro que ele está vinculado à Casa Civil da Presidência da República. Sim. Por que isso cria uma situação perigosa? Porque agora eu vou te falar quem que vai ser a vítima, entre aspas, da ação judicial e da multa. Quem que pode ser punido? Ou a empresa privada ou a empresa pública. Empresa privada, empresa pública. E no caso da relação de trabalho, pode ser também um empregador pessoa física, que pode ser o empregador doméstico e o produtor rural pessoa física. Então, a discussão desse decreto aí é por quê? Porque como a empresa pública também pode ser autuada, como é que um órgão que está vinculado ao governo vai autuar o próprio governo? Tanto que a OCDE já notificou o Brasil para esclarecimento sobre essa autoridade nacional. Ela é que vai punir, ela é que vai multar, ela é que vai normatizar a lei. A partir do ano que vem, nós estamos na expectativa de várias portarias e instruções normativas, normatizando algumas dúvidas da lei, porque a lei tem algumas situações vagas. Quer mais um exemplo? Que o pequeno varejista vai ficar numa situação difícil? A lei fala que o empregador tem que ter um funcionário que vai chamar encarregado da proteção de dados. Isso. Em inglês, chama DPO, Data Protection Officer. Essa é a carreira do futuro. Se você entrar hoje numa rede social igual o LinkedIn,
você vai ver as grandes empresas já contratando esse profissional com salário inicial, sabe de quanto? Em torno de 15 a 18 mil reais. Né? Só que essa carreira, tenta entender, esse cargo nem existe ainda na legislação brasileira. Não se sabe qual seria a formação necessária para ser um DPO. Eu já ia perguntar aqui, para falar com você, assim, tem que começar a mandar o currículo aí para ver. Porque qual que é a função, né, básica desse sentido aí? Realmente tem que ter conhecimento de quê? Ele tem que ter um conhecimento interdisciplinar, igual, por exemplo, ele tem que conhecer da área de direito, ele tem que conhecer da área de TI, né? Agora, só para te dar um norte, acabou de sair uma instrução normativa do governo falando que os órgãos do governo não poderão nomear um DPO, um profissional da área de TI. Olha que coisa. Né? E outra dúvida, o Ederson, que muitas empresas estão tendo essa dúvida, o DPO, ele vai ser contratado só como DPO ou ele pode acumular uma outra função? Outra função, né? Eu conheço algumas empresas daqui de Minas que estão fazendo, sabe o quê? Estão nomeando como DPO o advogado da empresa, só que ele vai ser advogado e DPO. O DPO vai ser uma variação da atividade profissional dele. E deixa eu voltar naquelas ações que você falou, porque é o seguinte, você falou as multas não vão acontecer agora, mas tem muitas ações acontecendo. E você talvez possa dar exemplo para a gente de algumas ações, mas como pretende se fiscalizar? Como que isso vai funcionar, fiscalizar isso? Vai ser apertar o botão lá e vão identificar? Como que vai ser isso? Ou vai ser através de denúncias? Como que vai funcionar isso? Deixa eu te dar um exemplo. A primeira condenação judicial com base na LGPD foi uma consultora de São Paulo que foi processada por quem? Pelo cliente. Por quê, Ederson? A construtora vendeu o apartamento para esse cliente e esse cliente se sentiu, digamos assim, violado nos seus dados pessoais. Por quê? Porque ele começou a receber uma série de ligações, uma série de contatos de escritórios de arquitetura oferecendo serviço. Né? E aí ele denunciou a construtora. E a consultora foi condenada a pagar uma indenização de 10 mil reais. O Serasa, não sei se você viu aí na mídia nos últimos dias, o Serasa, o Ministério Público está questionando o Serasa porque há quem diga que o Serasa está vendendo cadastro de pessoas físicas. Pois é, rapaz. Então, quer dizer, agora, o caso mais grave, na minha opinião, e que é o que o varejista tem que tentar evitar ao máximo, é o vazamento de dados pessoais. É o ataque virtual. Aí, para você, varejista, por isso que é importante você realmente fazer os backups, né? Você ter tudo bem regularizado, protegido, uma rede protegida. Às vezes você chega numa loja, igual você falou, e está liberado o Wi-Fi ali, é só entrar ali num clique e já está, o Wi-Fi é liberado. Isso tem que ter cuidado, porque agora isso é alvo realmente de fiscalização e que pode aí gerar ações igual o Rodrigo está falando aí. Então, seria primeiro realmente o cara falar o seguinte: olha, eu me sinto lesado nisso, desse monte de informação que você está mandando, não permitir isso, e aí pode entrar com ação com relação a esse varejista. É esse caminho. Eu queria te fazer uma ressalva, que é o seguinte: a empresa ela só pode solicitar o dado pessoal para o cliente ou para o empregado sem o termo de consentimento desse cliente ou desse empregado, se esse dado for obrigatório por lei. Nós tivemos um caso muito conhecido aqui em Belo Horizonte de um estabelecimento comercial que no momento da compra solicitava o CPF do cliente, sabe? E isso virou, inclusive, uma ação do Ministério Público, e esse estabelecimento, inclusive, ele foi proibido terminantemente dessa prática. Então, tenta entender, Ederson, eu só posso te pedir seu dado pessoal com você consentindo, com você concordando. Então, é outro documento que os varejistas vão ter que elaborar através do jurídico, chama termo de consentimento, ou do cliente, ou do consumidor, ou do funcionário. Então, tem empresas que lá na admissão pedem documentos para o funcionário que não são necessários. Quer um exemplo?
Tem empresa que lá na ficha de admissão pede religião. Religião não é considerado um dado obrigatório por lei. Para pedir, vai precisar desse termo de consentimento. E quando você chega muitas vezes na loja, para participar da promoção, você já disse isso lá atrás, você concede o CPF ali, né? Ou para você ter essas moedas de troca que eles fazem aí, que é um formato, né, eu chamo de carteira digital, né? No modelo de carteira digital, tudo está ali atrelado a esse crédito que ele tem, né? Esse crédito ali que ele vai conseguir através do CPF. Tem que pedir essa autorização, então, para o cliente. Não dá para ser diferente mais. Tem que pedir, tem que colocar um termo de consentimento lá no próprio papelzinho, onde ele vai preencher os dados. Ou se não, Ederson, eu percebi que esse ano, pelo menos aqui em Belo Horizonte, muitos estabelecimentos estão fazendo o cadastro virtual. Convidando e aí, o cadastro virtual, né? O cadastro virtual seria o quê? O cliente vai pegar a nota fiscal, vai entrar no site do estabelecimento e fazer o cadastro lá. Por quê? Porque lá é mais seguro. E lá o termo de consentimento já vai aparecer na flagzinha que eu falei com você. Eu sempre vou convidar você, varejista, para você pensar muito nisso aí, que o Rodrigo falou. Eu ficaria horas e horas conversando com o Rodrigo aqui, mas a gente sabe do nosso tempo e o tempo que ele concedeu para a gente aqui. Mas, Rodrigo, eu penso num pequeno varejo aí, em várias lojas do pequeno varejo, porque realmente, igual você falou, as que têm mais estrutura, ela tem condição de fazer isso através do online, ter um TI para isso, né, ter um aparato jurídico ali muito mais forte. Precisa cada vez mais essas empresas consolidarem grupos para que ela possa ser apoiado a essas ações, né? Talvez uma associação, procurar associações, que é outra também que tem um banco de dados enorme, que é a associação de vários varejistas, e como que isso está sendo tratado, né? Até esse cuidado também ele precisa saber, porque como que vai fornecer esses dados aí, né? Infelizmente, o pequeno empresário ele não tem a estrutura necessária para se adequar à lei. Ele vai precisar de uma ajuda externa. Isso é fato. Agora, eu queria te esclarecer uma coisa importante. Essa lei ela só trata de proteção de dados pessoais. Dados pessoa jurídica não entra nessa lei, né? Então, dados pessoais, como eu falei, é CPF. Perfeito. Dados pessoa jurídica é CNPJ. Agora, lógico, essas associações, esses sindicatos, mesmo que seja patronal, tem lá o sócio da empresa e o CPF dele, isso é dado pessoal, né? Então, na verdade, se você for parar para pensar, Ederson, nem é bom parar para pensar nisso. Nem é bom, Mas a gente praticamente está passando o dia todo fornecendo nossos dados pessoais, que seja aqui na internet, que seja na padaria, que seja na farmácia, entendeu? Praticamente em todo lugar. E outra coisa que o governo teve que se adequar, por isso que essa lei foi sancionada, é que o mercado externo ele estava obrigando o Brasil a ter essa lei. Porque se não tivesse a sanção dessa lei, a gente estaria fora do mercado externo. É pré-requisito na exportação, né, que você esteja adequado à LGPD. Então, as grandes empresas, principalmente, elas estão muito preocupadas com isso. E hoje você citou da questão do arquivo em nuvem. O Banco Itaú acabou de publicar que ele está fazendo um arquivo em nuvem dos clientes dele através da Amazon, lá nos Estados Unidos. Aí você vai me perguntar, mas se tiver um vazamento lá nos Estados Unidos da Amazon, ele vai responder pela Lei Geral de Proteção de Dados? Vai. A lei é bem clara em relação a isso. Né? Porque então, a globalização dá esse conceito, né? Hoje os seus dados não estão mais aqui. Então, nós estamos aí nas redes sociais colocando os dados em tudo. E não sei se você já foi vítima disso, eu falo vítima porque às vezes eu me sinto assim, até meio vigiado. Mas você está do lado do seu celular e fala com sua esposa, nossa, eu estou com vontade de comer uma feijoada. Aí logo depois você entra no Google, o que vai aparecer? Feijoada. Às vezes você vai no site de uma loja e procura um liquidificador, mas você não compra, não. Aí logo depois você entra no Instagram, no Facebook, aparece uma série de propaganda de liquidificador. Então, quer dizer, você se sente lesado, porque você fala, meu Deus do céu, aonde que vai parar isso?
Na verdade, a gente não sabe onde vai parar. E é claro que essa lei tem esse lado positivo, né? Que, na verdade, é uma proteção realmente desses dados que estava solto aí, é fato. Eu volto a dizer para os varejistas aí que realmente está na sua loja ali, eu percebo isso dentro da sua loja, quem é que está usando ali, né? Está tendo acesso a esses dados hoje dentro da sua loja, você tem que ir lá nos parâmetros do seu sistema e começar a observar isso, começar a entender que tipo de dados que estão ali, que isso também é importante, igual, né, foi colocado pelo doutor aí, sobre vários tipos de dados que a gente precisa ficar preocupado aí dentro da nossa loja e esse tipo de informação. Essa questão do currículo nem se fala, porque hoje a gente fala muito de ter banco de dados, né, dos profissionais, e aí, nós vamos cair nessa aí. Ô, meu mestre, eu ficaria aqui horas e horas conversando com você, mas eu quero falar do livro aqui, Crise para Alguns, Solução para Outros, esse livro que está a um preço bem simbólico lá no site da Evarejo, para você ter acesso lá a mais de 205 páginas, mais de 22 profissionais, falando sobre, não fala sobre LGTB, né, LGPD, mas fala aqui sobre, estou falando de outra situação, você vê, não fala do LGPD, mas fala de coisas muito boas, comportamentos e resultados. E também tem um outro livro aqui que é Estratégia de Vencedores, muito interessante, que você pode ter acesso também lá no nosso site evarejo.com. A gente acaba confundindo essas palavras, essas letras, na verdade. Aqui, Rodrigo, pensando aqui, para a gente falar com nossos colegas aqui varejistas, o que ele precisa fazer amanhã. Ele assistiu esse vídeo agora, ele está assistindo esse vídeo agora, e amanhã cedo ele vai chegar na loja e já vai começar a agir. Por onde ele começa, aí ele tomar a primeira atitude aí, para que ele possa trabalhar essa lei geral de proteção de dados aí, meu amigo. Eu vou usar uma situação que você acabou de colocar aí. Eu acho que o primeiro caminho que ele tem que seguir é ver como é que está a questão da segurança da informação dele, né? Porque, Ederson, é muito difícil a gente conceituar agora cada caso, porque você vai chegar num varejo aí, se bobear, vai ter um computador só, né? Ao passo que você pode ir em outro varejo que você tem lá um servidor no segundo andar, com a área de TI toda equipada. Então, quer dizer, cada caso é um caso. Agora, minha grande preocupação, e que eu falei hoje, é acabar com o papel. Na minha área, que é a área trabalhista, o governo já implantou a carteira de trabalho digital, não precisa mais usar a carteira papel, e ele implantou o registro eletrônico de empregado. Não precisa mais usar livro e ficha de registro papel. O tal do arquivo morto, que eu acho que você deve conhecer, que é um negócio absurdo. A primeira dica que eu estou dando para os empresários, sabe o que é? É verificar se pode jogar muito papel que está ali fora. Porque dentro da legislação, Ederson, existe o prazo de guarda de documentação. Chega um determinado momento, o empresário pode jogar aquele papel fora. E se ali tiver dados pessoais, é importante alertar, a lei pega, não é só daqui para frente, não. Ela pega a documentação para trás também. Isso aí. Tá? Então, existe um período, varia, né? De cada... Resumindo para você rapidamente, porque o nosso tempo é curto, aqui, trabalhistas são 5 anos, documentos trabalhistas, documentos previdenciários 5 anos, FGTS 30 anos, segurança ao trabalho 20 anos, e tem documento que você nunca pode jogar fora, que é o contrato de trabalho e o livro e a ficha de registro. É que esse aí agora vão tudo aí. Agora tá. O contrato de trabalho continua por escrito. O que digitalizou foi a carteira. Agora a ficha e o livro de registro acabou. Eu te puxei para outra linha aqui. Então cuidado desses dados, olhar como está sendo esses dados mesmo, proteção desses dados, e qual a próxima etapa aí que ele deve fazer? A segunda etapa é buscar uma ajuda naquelas duas áreas. A área de TI, se for necessário, e a área jurídica, porque você percebeu que durante a nossa conversa eu falei de 3 documentos, que é o termo aditivo de contrato de prestação de serviços de terceiros, o termo aditivo ao contrato de trabalho do trabalhador com a cláusula de confidencialidade, né, e o termo de consentimento, ou do cliente, ou do consumidor, ou do trabalhador.
Então, quer dizer, isso tudo tem que ser elaborado pelo jurídico. O empresário não vai conseguir fazer isso. É verdade. Olha, muito bom, tá, cara? Eu tenho aqui comigo que foi um dos grandes encontros que a gente teve, e para você aí, varejista, eu quero que vai nos comentários, já comenta aí, pode fazer pergunta para o meu amigo Rodrigo aqui, com certeza eu vou estar indicando para ele aqui, encaminhando para que ele possa te responder. Deixe lá a sua rede social, o seu e-mail, o seu contato, com certeza nós vamos fazer contato com você e vamos te responder. Rodrigo, e quem quiser falar com você diretamente, como é que é? Procura você nas redes sociais, a sua empresa, conta aí um pouquinho para a gente finalizar. Eu tenho uma empresa aqui em Belo Horizonte, que é a RFD Cursos e Treinamentos Limitada. Agora, meus contatos são fáceis. Eu estou no Instagram e no Facebook, o meu endereço é Professor Rodrigo Dolabella, Dolabella com L só. Perfeito, então. Rodrigo, muito obrigado, gratidão. Deus te abençoe imensamente aí. E para você, varejista, olha, o varejo precisa de pessoas igual você. Continue com a gente, curte esse vídeo, compartilhe o máximo possível. Forte abraço, meu amigo. Até a próxima. Um abraço. Até logo.